Isso mesmo. Aperfeiçoar dons. É um campo muito vasto, né? Eu acho interessante a gente falar também, Flávia, que a gente consegue cuidar de todas as faixas etárias, né? Isso é muito importante falar. Recém-nascido, criança também? Como é que é? Então, os recém-nascidos, né, quando eles têm, por exemplo, alguma dificuldade de sucção, a fonoaudiologia também ajuda. Eu vou lembrar que Leogin teve a Cida, ela foi mãe aos 40. Olha. E ela toda apaixonada com o neném, preocupada porque o neném não pegava o peito. Ela falou, Flávia, me arruma uma fono. Eu preciso de uma fono. E lembrei dela agora. Um beijo para vocês da Leogin. Me fala aqui, e como é que faz quando a criança tem essa dificuldade? Porque amamentar, gente, é parto, gravidez, amamentar é um dom de amor, porque não tem nada de romântico, né? Na prática, na né? prática não tem nada de romântico, não. A gente aprende no dia a dia, né? Mas a gente aprende a amar, né? A gente vai aprender. Se a gente pudesse orientar antes, melhor. Mas tem hora que a gente tem que aprender mas quando nasce, a gente toma tanto amor por aquele ser... se vira. Que a gente se vira mesmo, Mas né? aí, vamos fazer de conta que eu sou mãe de primeira viagem, meu neném tá lá pequenininho, eu tô em casa, não sei se eu tomo banho, se eu dou mamar pro menino. O que eu faço quando eu descubro que tem alguma coisa que não tá legal? Essa criança, né, quando ela começa a não conseguir sugar esse peito, já é uma queixa que quando já sai da maternidade com essa queixa, né? Na maternidade eles às vezes esse bebê ele não tá conseguindo abocanhar esse peito para sugar o leite e mamar, né? Aí dentro da fonoaudiologia tem os especialistas para essa área mesmo, para essa orientação. Inclusive desenvolvem trabalhos com os pais, né, antes desse bebê nascer, para ajudar nesse processo aí. É bem legal, né? E importante, né, gente? Porque se esse bebê ele não amamenta, como é que ele vai sobreviver, peso? Né? Eu tive uma experiência também na família. Eu sou cheia de experiência na família. Isso é bom. Eu adoro contar minhas experiências, porque eu acho assim, elas que me trazem respostas. E às vezes quando a gente tem as respostas, a gente tem equipe para estruturar e montar o serviço, a gente monta. Então a gente tem o Arthur nasceu com sobrinho da Fernanda Catizani. Um beijo pra Fernanda. Catizani, maravilhosa, agora, ó. Uma das únicas fonos que tinha em Venda Nova, agora ela formou em medicina e tá na residência de otorrinolaringologia. Fernanda, volta pra nós. E aí a Fernanda, o sobrinho da Fernanda, né, nasceu com lábio leporino. E foi uma aventura, gente, uma aventura de pleno amor. E a gente também tem outro primo, o André, que eu lembro que a gente tinha dificuldade. A gente ia fazer visita e a gente via o sofrimento da mãe, que tinha que amamentar a criança. Como é que eu vou fazer com essa criança? E aí eu lembro que a gente ia para as técnicas, né? Põe no copinho, põe na seringa. E aquele desespero. Tem essas... São as alternativas, né? Para ajudar essa criança a lidar melhor, a se nutrir melhor, né? Mas o ideal seria que a mãe, né, no pré-natal, identificasse, se possível, essas... Existem os exames, né, que fazem, né, no processo ali de pré-natal, que você já consegue identificar se essa criança ela já vai nascer com uma questão de malformação mesmo ali. Às vezes é só o lábio, às vezes pega o céu da boca, né, que a gente chama de palato duro. Mas graças a Deus hoje a gente vive num tempo que a gente tem várias ferramentas para auxiliar esse processo aí. Às vezes é uma construção de lábio que vai fazer, né? Cirurgias, né? Isso, construção de palato, e essa criança tem uma vida normal. Cresce normal. O Arthur hoje está com 21 anos, né? Já faz faculdade. Um menino lindo, um homem já lindo. Mas a gente vê que tudo são fases e o principal é aceitar, reconhecer, identificar e tratar. Buscar as ferramentas, buscar né? Um bom profissional para te dar segurança para você fazer o que tem que ser feito. A gente não tem que ter vergonha, né? Se a gente está com alguma doença ou está com um transtorno, alguma patologia, a gente tem que agradecer a Deus. Senhor, que bom que eu descobri. Agora vamos, né, buscar a solução. Sabe, Flávia, o que eu penso, né, e que eu observo é o seguinte: se a gente percebe que tem alguma coisa na gente que dentro da nossa vivência, que a gente percebe que começou a não funcionar corretamente, vamos procurar ajuda. Vamos procurar ajuda médica. Às vezes é um clínico que você vai e ele já, né, te direciona. Vou contar outro caso, gente, eu sou cheia de caso. Mas isso é bom. Aqui, eu sou cheia de caso, porque a gente fala assim, 30 anos escutando, né, servindo médicos, né, que a gente é interlocutora dos médicos, e atendendo os clientes, então a gente escuta muita história.
Outro dia foi um amigo nosso, de uma família nossa, chegou lá, a mãe procurou, Flávio, eu preciso de um especialista. Eu falei, o que foi? Língua ardendo. Eu falei, meu Deus, nunca ouvi. Garganta ardendo eu já vi. Eu já tinha ouvido, mas língua ardendo eu falei, eu não sei. Pra quem, né? Pra quem? Não sei o quê. E eu falo o que é a voz da experiência. Nós temos CRM 80.000, que hoje é onde que o CRM está, que é o registro, o Conselho Regional de Medicina, é o registro de regulamentação dos médicos. Então, nós temos CRM hoje 80.000, 89. Nós estamos com 90.000 médicos aí no mercado. E nós temos profissionais com CRM na clínica. 60, 70, 80 ainda nós não tivemos. E temos CRM 4.000, que é meu pai ainda, Dr. Renato. Aí falei assim, vamos, Dr. Renato, porque a maior escuta que a gente tem em clínica dentro da nossa experiência, ele, né, com a fala, ele não precisa nem muito apetrecho para identificar a pergunta certa para chegar no diagnóstico certo. Então ele fez a pergunta, a língua ardendo, ele é um rapaz de 16 anos, 2 metros e tanto de altura, até assustei quando eu vi ele. Ítalo, o que você tem? Língua ardendo? O que é isso, meu filho? Tá escovando muita língua. E foi batata. Gente, escovar a língua. Se você tá com a língua ardendo, presta atenção. Então, escovar a língua, eu não sabia. Então, são coisas, às vezes, tão simples, hábitos que a gente adquire. A experiência médica, né? Ela ajuda nesse processo. É tudo. Às vezes, não precisa de tanto exame, se tem uma escuta clínica apurada. Exatamente. Né? E hoje as pessoas querem muito receita pronta, remédio, né? Que é uma solução prática. E às vezes é um comportamental, é uma atitude que você tem que ter com você mesmo. Eu falo isso muito com os meus pacientes, né? A gente tem que ter uma mudança de comportamento. A gente identifica o que tem sido prejudicial para aquela comunicação ali e vamos tentar descobrir e construir novos hábitos. Eu costumo dizer que você não precisa tomar medicação na fonoaudiologia, né? Não existe a questão de tomar o remédio, mas são mudanças de comportamento que a gente vem estimulando nesse paciente. Cita uma mudança aí que você fala que você mais vê dentro do consultório. Hidratação. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em beber água. Jura? E a hidratação não é só para a voz, é para todo o corpo como um todo, né? Então, às vezes, esse indivíduo, esse paciente, ele não bebe muita água, ele não bebe a quantidade de água que o seu organismo precisa. Isso vai refletir lá nos rins, por exemplo. Então, eu sempre falo assim, olha, se você não está pensando na voz, pense nos seus rins, por exemplo. Eu falo isso com os pacientes, sabe? Às vezes é uma alimentação. Tipo né? O quê? Refrigerante? Por exemplo, ele não tem pimenta. Um hábito alimentar, ele não faz uma refeição tradicional, um arroz, ele não almoça, ele não janta, fica só à base de fast food. Às vezes é uma bebida alcoólica que está excessivo, né? Outro caso também que eu vou contar. Conta aí, Flávia. Isso foi com a minha mãe. Semana passada, até a Vera estava comigo, a minha mãe chegou achando que a pressão estava desregulada. Com medo, meu Deus, minha pressão, ela já toma remédio. Pressão, mamãe, beijo. E aí ela chegou e foi consultar com o médico. O que é, doutor Carlos Manuel, o que eu falo de novo, a escuta clínica. Às vezes a pessoa vai para consulta achando que o médico tem que receitar. Sai de lá com um remédio pedido na mão, médicos, complexos e não sei o que. E às vezes o médico pede simplesmente uma informação. E a pessoa fala, não me consultou. Né? Então, a gente tem que ter essa percepção que a consulta é toda uma socialização de você como ser humano dentro daquele contexto que você está ali. Por que você está sentindo essa dor, essa queixa? Então, o médico chegou à conclusão que era... Para você ver, minha mãe já está com 74 anos. Dona Helena, o que a senhora comeu demais? Doce. Gente, ela comeu doce e ele falou, o aumento da glicemia para a pessoa que já tem uma certa idade, que já tem um pico de glicose já um pouco próximo, ela não é diabética, mas a pessoa já tem um pico glicêmico, né? Uma glicemia maior. Então, qualquer exagero que ela sofre, comete, que né? ela comete, o corpo dá o sinal. E o corpo deu o sinal de um dia para o outro. De um dia para o outro, porque ela começou a comer um pouco mais de doce do que o convencional. E eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, mas aí eu tenho que tomar remédio para glicose? Não precisa tomar um remédio. Então essas dicas assim, a gente tem que trazer e
e comungar com todo mundo, né? E falar com todo mundo. Gente, nós vamos Repassar mesmo, né? São coisas tão simples. Beber água, evitar menos doce. E ainda existem pessoas que vão no consultório para escutar a mesma coisa. Sim. E volta depois de um ano. Sobrepeso. Aí volta depois de um ano. A voz também. O sobrepeso deve alterar muito. Assim, interfere, porque você tem ali a questão, né, de muita massa, muito sobrepeso ali, então gordura, né? Na parte pulmonar, abdominal, né? E aí essa pessoa ela fica com uma certa dificuldade, por exemplo, ela fica mais ofegante, né? Então até cansada, né? Mais cansada, né? Ela vai falar, aí qualquer pequeno esforço, por exemplo, que ela faz, ela já demonstra uma fadiga. E aí no caso começa o tratamento por aí, perder peso. Também, né? Em conjunto, né? Em conjunto, né? Então, esse cuidado do endócrino, da nutricionista, né? Do preparador físico. Às vezes é um paciente que tem que ir para fisioterapia, por exemplo, né? Enfim, é todo um conjunto de profissionais aí envolvidos, né? Então, a fonoaudiologia está interligada, gente. Não... Que bacana. Isso é muito legal. Que bacana. Ai, gente, eu tô feliz. Tô isso feliz aí. Mesmo. Também tô. É bom a gente conversar sobre saúde, porque saúde saúde é solução. Saúde não é problema, né? A gente tem que entender isso. Então, assim, a gente tem alguns hábitos que a gente deve... Tempo de frio, gente. Nós estamos na época de frio. Água, Flávia. O tempo de frio é o maior índice de problemas cardíacos, porque você sobrecarrega seu coração, ele está trabalhando normal. Aí tem o frio, você sobrecarrega duplamente o coração, porque ele está trabalhando funcionalmente para as atividades dele e para te aquecer também. E o pessoal não agasalha. É outro hábito também, que aí fica rouco, gripei, constipei, né, que eles falam, né? Sabe o que é interessante também? Às vezes, eu falei daqui da água de novo. Às vezes as pessoas acham que estão no inverno, que ela não tem que hidratar, ela tem que hidratar. Né? Então chega aquele paciente água fria, lá... tomar água gelada. Chega o paciente lá, por exemplo, quando você olha para a pele dele, você já consegue ver sinais de desidratação. Jura? Sim. Né? Então, pensando no paciente idoso, por exemplo, né? Ele chega lá. Você consegue identificar? A pele você fica pega murcha? A pele, né? Ela, quando você puxa a pele, ela tem uma certa elasticidade, então a pele permanece enrugada. Então, tem uma série de sinais, né? Que identifica que esse paciente, por exemplo, está desidratado. Então, você pega o idoso lá que chegou com uma disfagia e tem uma série de outras coisas. Enfim, é um leque gigantesco que a gente pode pensar em atuação, né? E é isso, Flávia. Ok. Ok. Então, a gente vai para as considerações finais aqui. Muito assunto, né? Muito assunto. E vamos estender esses assuntos. Eu quero agradecer de novo o Mauro Butti, meu amigo de infância, de profissão e de dedicação à Venda Nova e Belo Horizonte. E Belo Horizonte também, né, Mauro? Você não é só de Venda Nova, não. Você é de Belo Horizonte, do mundo. Paraquedista, gente, o Mauro é instrutor de professor, né, Mauro? Me explica aí. Professor de paraquedismo, gente. Multifunções, então, né? Multifunções. Então eu falo assim, quer adrenalina, quer ser feliz, vai viver uma vida de esportista, né? Cuidando da saúde, né? Cuidando da saúde. Então, gente, para as considerações finais, eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade e espero contar com vocês para o próximo podcast, semana que vem. E deixa sua sugestão aí que a gente vai atender a demanda de vocês, tá bom? Gratidão a Deus, a oportunidade de exercer essa missão nessa terra e reconhecer que Venda Nova é meu berço, meu lar, minha casa e estamos aqui para fazer o nosso melhor. Disposição Neoclínica, põe aí de novo para a gente encerrar. Quero mandar um abraço para a Cirantão, para a TV Venda Nova. Nós estamos fazendo aí a Cirantão, a TV Venda Nova, o Laerte, o Marcos, nós estamos fazendo uma programação aí, junto com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas, Dr. José Malvarenga, a respeito da história de Venda Nova. Então, vocês ficam ligados aí que já a gente vai trazer novidade para vocês. Josi, fala um tchau aí. Tchau, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês, né? E desafiador, né, esse momento aqui, né? E responsabilidade, né? A gente tem que abrir esse espaço aqui. E aí, precisando da fonoaudiologia, a gente está aí à disposição. Pode mandar as perguntas, as dúvidas aí no canal que a gente responde, tá bom?
Tá É joia. isso aí. Ah, e se quiserem me encontrar, tem lá meu arroba. Legal, se vocês quiserem algumas dicas mesmo, né? De cuidados com a voz, com a fala de modo geral, tem lá no arroba Josifono, Josi com Z. Josifono. É isso aí. Obrigada, Flávia, por esse momento aqui. Foi um prazer, tá? Prazer todo nosso. Abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.